Pastor, muito obrigada por me receber. Eu vou começar então do começo. O senhor nasceu em berço evangélico, Sou literalmente nascido dentro da igreja. dentro da igreja. É. A igreja era na casa da minha avó, estava no momento de culto de matinal. Minha mãe teve as dores de parto, não deu tempo para ir para o hospital, parou o culto e aí minha avó foi a minha parteira. Olha só, então nasceu na igreja. Dentro da igreja, literalmente. Sou neto de pastor, filho de pastor, tenho filho pastor, Família toda evangélica. toda evangélica, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. De Madureira. Então o senhor, enfim, nasceu em berço evangélico e ficou, nunca foi por outros caminhos, continuou evangélico sempre. E aí o senhor se tornou pastor com quantos anos? 1991, quer dizer, estava com 34 anos, 33 para 34 anos. Aí o senhor se tornou pastor Não é da se tornou, Assembleia. fui consagrado a pastor, né? Quer dizer, a gente, dentro da Assembleia de Deus, no caso da nossa igreja, a gente é separado para o diaconato, é diácono, começa a servir, depois, dependendo do trabalho, aí a gente vai ao presbitério, fui presbítero, depois fui evangelista e depois pastor. Certo. E quantos filhos o senhor tem? 3 filhos, 3 filhos já adultos, todos 3 casados, já casados. 3 netos. E um pastor, um deles é pastor. Um é pastor, Também da Assembleia. também da Assembleia. E a sua esposa? Minha esposa também é missionária, cantora evangélica da Assembleia de Deus. Certo. E como o senhor entrou para a vida política? A minha militância política foi desde 1981, participando das eleições para 1982, ajudando o candidato naquela época era voto vinculado, a deputado estadual, federal e vereador na capital do Rio de Janeiro, né? Ali no Rio de Janeiro. Aí começamos a trabalhar, mesmo tendo atividades profissionais, mas militava na política na época. Assim. Foi por um interesse pessoal? Não, Foi... eu senti que a gente podia contribuir, né, na política. Estava começando a abertura política, né? Estava vindo a anistia para ter as eleições de 1982 e um vereador da época me chamou para ajudá-lo e a gente começou a ajudá-lo. Naquela época, Quem era o vereador? o vereador Dirceu Amaro, da capital, lá no Rio de Janeiro. Aí começamos a ajudá-lo e o voto era vinculado. Na época a gente ajudava o estadual e federal. Certo. Aí depois veio Brizola, essa coisa toda, e ajudamos. E em 89 comecei a participar, estar envolvido na campanha de presidente da República, ajudando o Brizola. E aí por aí estamos nessa jornada aí. Sempre na minha atividade profissional, trabalhando normalmente, na vida privada e trabalhando na igreja e militando na política também. Certo. E para o senhor, as duas coisas sempre andaram juntas, fé e política, fé e a sua militância na política, elas caminham juntas? Eu pergunto isso porque o senhor, enfim, foi o primeiro candidato à presidência que se disse um candidato evangélico, né? Assim como o PSC é um partido que também, acho que creio que é um dos poucos que se assume um partido cristão, né? A gente sabe que tem partidos que têm muitos deputados, enfim, senadores cristãos, mas que não se assumem um partido cristão, ao contrário do PSC, né? Enfim, me parece que o senhor sempre deixou muito claro a sua... São coisas distintas, né? Inclusive no Brasil tem outro partido também que tem o nome cristão no partido, tem outro, né? Mas nós deixamos claro o seguinte: nós defendemos princípios cristãos. O partido é um partido como outro qualquer, ok? Então, um partido político, todo normal, e defende princípios cristãos. É bem diferente, né? A ética cristã, ela independe da minha fé. No Partido Social Cristão tem pessoas, e hoje, por exemplo, o presidente do partido no estado do Rio de Janeiro é uma pessoa que se declara ateu e é presidente do partido, mas ele concorda com os princípios cristãos, né? O
que é o princípio cristão, que a gente resume, né? Amor ao próximo. Quando você ama o próximo, como a ti mesmo, então você, se não quer que mintam para você, você não mente. Se você não quer que roubem de você, você não vai roubar, tá certo? Se você quer uma educação boa para você, você quer educação para o próximo, tá certo? Então é nessa linha aí. Então vamos dizer, quem quiser cuidar da sua fé, da sua religião, da sua salvação, vai para a sua igreja. Aqui é um partido político para defender a ética, os princípios cristãos judaicos na política, entendeu? Então, a fé de cada um aqui no partido, eu não era o presidente, então, mas o presidente era católico, agora eu sou o presidente, sou evangélico. O primeiro vice-presidente é o Marcondes Gadelha, é católico. O segundo vice-presidente é o Gustavo, doutor Gustavo, católico. O terceiro vice-presidente é espírita. O secretário-geral é católico, tá certo? E aí por aí fora. Então, o tesoureiro-geral é católico. Quer dizer, então não é um partido evangélico, é o que defende princípios cristãos. Sim. E nós assumimos esses princípios, todos nós cristãos assumimos esses princípios cristãos. E o senhor, pessoalmente? O senhor, enfim, se candidatou como um candidato evangélico à presidência, né? Olha só, foi como os outros candidatos comuns, né? O que acontece é o seguinte, natural, os evangélicos estão crescendo no Brasil. Então, você vai perguntar, aqui ó, tem um cinegrafista que é evangélico e tem outro que não é evangélico. Tico é evangélico? Tico? Eu sou. Ah, também é? É por acaso. Mas aqui, você foi... quem te atendeu foi uma jovem aqui, né? Que é a secretária do partido, tá certo? Ela é espírita, mas tem outra pessoa que é evangélica aqui, tá certo? Então, vamos dizer, então vai crescendo os evangélicos, aí tem cinegrafista evangélico, tem motorista evangélico, tem juiz evangélico, tem polícia evangélico, tem jornalista evangélico, tá certo? Então é natural, e tem político evangélico normal, perfeitamente normal. Sim, não, né? totalmente. Eu só pergunto isso porque eu acho que é uma coisa importante de se dizer, porque é isso, assim, eu acho que existem candidatos que se comprometem com algumas igrejas, visitam igrejas, mas é mais por uma questão de ver esse crescimento do número de evangélicos, né, do que de fato candidatos que se declaram evangélicos, falam, não, eu sou um candidato evangélico. Mas olha só, desde que eu me conheço por gente, sempre os políticos não evangélicos visitaram as igrejas. Exatamente. Sempre visitaram as igrejas. Sim. Os não evangélicos. Aí agora os evangélicos vão na igreja, ó, o evangélico está indo na igreja. Quer dizer, isso é uma discriminação, né? Assim, quer dizer, por quê? Sim. Que os não evangélicos podem ir e os evangélicos que são daí. Quer dizer, a igreja convida, eu sou uma pessoa conhecida. Então o Brasil todo, se eu fosse atender um convite, eu não parava em casa. Claro, imagina. Todas as igrejas são pessoas que gostam da gente, e, poxa, vem cá, vem pregar aqui, vem falar com a gente. Não, vamos dizer, é natural. Igual o cara é médico, aí vem cá no congresso de medicina, esse negócio todo. Então, jornalista, então cada um, né, tem essa coisa. O sindicato, o cara é sindicalista, vai lá. Então é a mesma coisa, isso aí é uma coisa natural da vida. Bom, a gente estava falando disso, né, que justamente a participação dos evangélicos cresceu nos últimos anos na política, né? O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas queria saber como o senhor avalia isso. O senhor acha que, o senhor vê ou acha que aumentou também os parlamentares que se assumem evangélicos, porque parece que hoje há um orgulho em se dizer evangélico. O senhor vê essa conexão ou não? Você acha que não? Vejo não. Porque antigamente isso não era uma pauta, né? Mas olha só, Andréia, essa pauta que coloca é a imprensa. Porque ninguém coloca lá, católico fez isso, o bandista fez isso, evangélico fez isso. O senhor acha que existe uma perseguição da imprensa? Não. Eu acredito que existe uma desinformação, né? E, entre aspas, um certo preconceito. Tá certo? O senhor acha que... Acho não. Eu tenho uma convicção que é assim. Porque, por que bota, então, evangélico, tal? E por que não coloca um bandista, kardecista,
Então, por que não coloca? Então tem algum preconceito aí, tá certo? Preconceito quer dizer, um preconceito, quer dizer, então, assim, uma coisa que, um conceito errado, né? Assim, na minha opinião, né? Na minha opinião. Por que não coloca os outros, tá certo? Não coloca jornalista, não coloca. Né? Então vamos ver. É isso aí, mas é uma coisa natural, que daqui a pouco vai aprimorando, isso é da democracia. Sim. Né? Eu não me sinto ofendido com isso, não. Mas é natural, tanto é que eu encarei isso, vou lá, vamos quebrar esse paradigma, tá certo? Porque eu pago imposto normal, sua camisa, trabalho, pô. Normalmente, igual todo cidadão brasileiro, pô. Eu sou fruto, nasci num lugar bem humilde, na favela do Acari, trabalhava desde os 7 anos de idade, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos eu era camelô na feira. De 12 aos 14 fui servente de pedreiro. Aos 14 anos fui ser contínuo num órgão no Rio de Janeiro, que tem minha carteira assinada há 47 anos que eu contribuo para o INSS. Tenho 61 anos de idade. Trabalho normalmente, tá certo? Então eu tenho o direito de querer que o país fique bom, gere emprego, não fique dessa miséria que nós estamos hoje. Nominalmente 14 milhões de desempregados, que sinceramente, na nossa opinião, é bem maior do que isso, tá certo? Então, vamos dizer, eu quero um Brasil, eu tenho 3 netos. Daqui a pouco, eu não sei como é que eles vão ficar. Então, é essa a ansiedade da gente contribuir normalmente como cidadão brasileiro. Minha fé, eu falo na minha igreja, vou na minha igreja lá, tá certo? Convivo com todas as pessoas indistintamente. Não posso discriminar ninguém pela fé dele, nem pelo gênero dele, de jeito nenhum, entendeu? Eu estou fazendo essas perguntas mais a respeito da sua fé e como mistura com a política, porque é o tema do meu livro, pastor. Não pense que eu estou aqui. Não. Eu entendo perfeitamente, eu estou colocando para você claramente assim as coisas, tá certo? A realidade, nós estamos falando da realidade. Sim. Porque acho que é importante a gente esclarecer, né? Eu acho que é salutar. Fico contente que você esteja pesquisando para saber, para ter uma noção exata do que é. Exatamente. Como é que funcionam as coisas. A ideia é essa, que seja uma pesquisa mesmo, né? Pastor, mas o senhor, isso era uma das perguntas, né? Eu sei que o senhor, enfim, já respondeu parte dela, mas o senhor acha que se o Brasil tivesse um presidente evangélico, ele seria diferente de um presidente não evangélico? Ele defenderia pautas diferentes? Ele priorizaria pautas ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Olha só, nós precisamos de um presidente que defenda os interesses do Brasil. Não interesse seu, nem interesse do seu partido, nem de minorias ou de maioria. Defender o interesse do Brasil. É isso que nós precisamos, tá certo? Enfim, é isso que eu defendo. Mas tem algumas pautas que são mais caras, né? Pelo que eu sei, as pautas que são caríssimas para nós é discussão no Congresso Nacional. Não passa pelo presidente. Né? Então, naturalmente que um presidente que defenda que na escola o aluno tem que aprender português e matemática e não ideologia de gênero, para mim é excepcional, tá certo? O aluno precisa ir para a escola para aprender português e matemática no mínimo, saber ler e escrever. Ideologia de gênero é uma excrescência, que se um presidente quiser colocar isso na pauta, tá certo? No parlamento, cada um está representando o povo e coloca, tá certo? Esse é o meu ponto de vista, né? Então, necessariamente, não precisa ser um presidente evangélico, cristão ou não, tá certo? É só isso aí. Agora, no parlamento, o senhor acha que é importante? Enfim, a frente parlamentar, ela está crescendo, né? A frente parlamentar evangélica, e aí não digo só a frente parlamentar, porque eu sei que na própria frente parlamentar existem pessoas que são cristãs, mas também de outras religiões, né? Mas o senhor acredita que isso é importante também para garantir essas pautas? Porque eu tenho ouvido de parlamentares que, assim, a gente tem nossas diferenças, mas existem algumas pautas que são caras para nós e nelas a gente se une. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero nas escolas, por exemplo, o aborto, o Estatuto da Família, enfim, só para a gente conseguir marcar. Existem pautas que unem
os parlamentares evangélicos. Existe uma pauta... Cristãos, né? Também. Na verdade. Existe uma pauta que une, conforme você falou, cristãos e não cristãos. Eu conheço pessoas aqui nesta casa que não são cristãos declarados e se unem a favor dessa pauta que a gente defende também. Que seria a Entendeu? defesa da vida. Defesa da vida, da família, certo? Enfim. Temos aí cristãos e não cristãos. Né? Então, isso é perfeitamente. O parlamento representa justamente a representação do povo. E aqui dentro vão discutir as coisas. E como a sociedade vai mandando para cá os seus representantes. Cada vez a sociedade vai vendo que essa pauta é boa, essa pauta é ruim. Então, ela vai vendo aqueles que estão falando e representando ela e vai mandando para cá. Então, é normal que o parlamento ajuste essas coisas. Eu creio dessa forma. Mas como o senhor avalia o crescimento evangélico, o crescimento do número de pessoas que se declaram evangélicas, aí saindo um pouco da política, né, falando um pouco da sociedade mesmo, né? O número de evangélicos tem aumentado no Brasil. Como o senhor avalia isso? Por que o senhor acha que isso acontece, está acontecendo? Acontece por quê? Porque neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo mercantilista, consumista, as pessoas vão vendo a cada dia que essas coisas materiais não vão preenchendo o vazio que todo ser humano tem. Só uma coisa preenche esse vazio que o ser humano tem. É Deus, é Jesus, é o Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, Jesus habitou entre nós. Então, quando o Evangelho, nesse mundo conturbado, que as pessoas procuram felicidade aqui, no consumo, no divertimento, tudo, quando ela chega num vazio, aí o Evangelho vai ao encontro do Evangelho de Jesus, aí preenche esse vazio. E aonde que ela encontra esse Evangelho? São nas igrejas evangélicas que descortinam, abrem a palavra de Deus para todas as pessoas. Então elas encontram ali esse refúgio da alma. Então o vazio da alma, o anseio da alma, que o ser humano tem, e aí tem alguém que está trazendo para ela aquela mensagem do Evangelho, né? Que vai ao encontro da sua necessidade, do seu vazio. Então, cada dia mais, a sociedade de consumo vive ansiedade, ansiedade, ansiedade. Aí elas descobrem que no Evangelho, Jesus disse, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, você vai encontrar lá. Não andeis ansiosos com o que tem de comer, de vestir. Por quê? O vosso Pai sabe das suas necessidades. Aí fala, os pássaros não constroem e têm casa para morar. Não plantam e têm comida para comer. O lírio do campo, que cresce hoje e no final do dia o sol o queima, né? Tão lindo, nem Salomão, em toda a sua glória, podia aumentar um dia disso aí. Então, quando o ser humano vai com essa ansiedade, aí Jesus fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, lá no Éden está escrito, com o suor do teu rosto comerás o pão. Então, vamos dizer, o homem tem que suar a camisa para comer o pão. Mas a minha ansiedade não é com isso aí, porque Deus se alimenta os passarinhos, dá casa aos passarinhos, veste, então Ele vai cuidar, sabe da minha necessidade. Eu tenho que fazer minha parte. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Não adianta você cruzar, Deus manda para mim, não vai cair do céu. Só caiu no deserto quando o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, aí não tinha, no deserto Deus mandou o maná, mas quando eles chegaram na terra prometida, cessou, nunca mais caiu o maná. Estavam trabalhando ali, aí, né? Tinham que trabalhar. Deixaram a mentalidade de escravo no Egito, passaram numa universidade do deserto e aí viraram empreendedores. E o resultado está hoje. Israel é uma das nações mais evoluídas do mundo, né? Em todos os sentidos. Então, você veja bem, quando o homem descobre que não adianta essa ansiedade, né?
cada dia lança um iPhone novo, aí você fica aquela ansiedade de comprar, né, coisa e tal. Aí você vai gastar mais dinheiro, aí fica o seu salário comprometido, aí faz um financiamento, fica mais 36 meses escravo ali, 12 meses, 10 meses escravo. E você podia ficar com esse teu iPhone 5 aí, igual, vai funcionar igual o 7, certo? Só por uma questão da sociedade de consumo, né? Então, quando você vê que isso é etéreo, que isso não representa nada e que tem uma alma e que vai prestar conta a Deus, que você começa a entender o plano da salvação, né? Eu acredito que Jesus nasceu da Virgem Maria, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou, subiu para o céu, ele me ouve, fala comigo e que a qualquer momento ele vai voltar, tá? Porque eu pego o meu telefone, ligo para minha tia nos Estados Unidos, aí ela fala, né, tia, sempre assim, Everaldinho, você conhece a voz, às vezes sem reconhecer. Então você vê, a física quântica explica isso aí, como é que minha voz daqui sai, vai lá, ela identifica. Então o mundo invisível é muito maior do que a gente pensa, né? E aí, se Jesus, quando ressuscitou, entrou no meio dos discípulos, né, estava tudo fechado, a casa, ele pegou, entrou e saiu, e depois subiu. Então, essa tecnologia que estou estudando hoje da transposição molecular, Jesus já conhece, tá? Então, eu creio que a qualquer momento vai acontecer uma coisa extraordinária nesse mundo. Eu vou estar conversando com você aqui e vou sumir. Eu creio nisso, isso é minha fé, tá certo? Como que vai ser, eu não sei, mas é minha fé. A palavra de Deus diz, se eu estiver morto, ressuscitarei primeiro e os que estiverem vivos serão transformados, tá certo? Então eu creio nisso. Mas isso não me impede de trabalhar, de correr atrás, de dar certo, de comer o pão de cada dia, de suar, de ir ao médico quando está passando mal, de ajudar o meu semelhante. Não impede nada disso, tem que trabalhar. Essa é a minha fé. Eu não posso fazer com que você acredite nisso, tá certo? Aí eu vou te dizer, mas por que você fala isso? Está para acontecer? Está para acontecer porque no ano 95 da nossa era cristã, na ilha de Pátimo, João teve uma visão. Você vai ver no Apocalipse, capítulo 13, está dizendo que no final dos tempos vai surgir um governo mundial que vai controlar toda a humanidade. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver um sistema dele. O que falam aí, a besta, né? Esse negócio todo. Então você vê, há 47 anos, quando eu fui trabalhar, que eu botava o carimbo, diz que cada um vai receber um número, uma marca, né? Você já ouviu falar isso? Sim. Então, vamos dizer, aí quando eu botava aquele carimbo, eu falei, como é que vai ser esse carimbo na mão? Como é que vai controlar as coisas? Hoje é perfeitamente. Você viaja pelo mundo todo, se você não tiver cartão de crédito, não adianta dinheiro no bolso, você não entra num hotel. E lá no Japão, do outro lado, você passa o cartão. Se não estiver funcionando, você não tem, né? E o mundo está tão globalizado, o sistema está tão vigilante de tudo, vigilante, e daqui a pouco nós não vamos ter, a nossa privacidade acabou. Vai ter um governante mundial controlando todas as coisas. A economia aqui está ruim, ali, então vai ter esse governante. Se está próximo de acontecer isso com o mundo, de surgir o anticristo que vai governar o mundo, então é sinal que Jesus está para voltar. Então eu estou atento, todo dia eu levanto e, não foi hoje ainda, não foi até agora, mas eu estou pronto para ir nesse arrebatamento que a gente chama da igreja. Então, esta fé e este vazio do ser humano está levando as pessoas a entenderem que só Jesus é o Salvador. E quem se propõe a levar com fidelidade esta palavra, aí consegue ter mais pessoas que seguem. Então, por isso que as igrejas evangélicas estão cada vez maior, porque elas pregam mesmo abertamente a palavra de Deus. Nós, se você for pesquisar, dentro de uma igreja evangélica, qualquer uma igreja, desde a Ribeirinha, lá no Amazonas, ou no Complexo do Alemão, ou na avenida principal, o índice de analfabeto tende a 0. Por quê? Se a pessoa chega na igreja analfabeto, a primeira coisa que se faz é ensinar a ler para ler a Bíblia. Ela tem que aprender a ler a Bíblia. Então, vamos dizer, o índice de analfabeto no meio de evangélico, cristão evangélico, tende para 0, porque é obrigatório lá, tem que aprender para ler a Bíblia, para a pessoa poder ler e ter a sua convivência com Deus, para não ficar só ouvindo o que o pastor ou cada um fala. Então, a igreja evangélica tem esse lado aí, além desse lado espiritual, o lado altamente social. De comunidade também, né, pastor? De inclusão. Eu vou dizer para você o seguinte, você chega
numa igreja, eu estou citando aqui o Complexo Alemão, né? Que é um lugar que é famoso assim, mas você chega lá no meio daquela favela, o mais miserável do homem, drogado ou a prostituta, está na miséria. Se ele mesmo que falsamente entra na igreja e diz assim, eu quero aceitar Jesus. Então ele aceita Jesus e ali na mesma hora, se está com a roupa suja, os irmãos, vamos arranjar aqui uma roupinha para ele aqui. Irmão, está desempregado, sabe fazer o quê? Vamos orar para Jesus abrir um emprego para você aqui, tá certo? E aí o irmão para cá, o irmão para lá, não tem comida em casa? Vamos arranjar uma bolsinha de compra aqui, tá certo? Então há uma recuperação da autoestima do ser humano quando entra na igreja evangélica, cristã evangélica. E quero dizer também, eu tenho conhecimento de várias pessoas, por exemplo, que eu sei, outras religiões fazem isso também. Mas eu estou falando pela evangélica que eu pertenço, tá certo? Então, mas eu tenho conhecimento que outras religiões fazem também com muita propriedade, atendem assim. Mas estou dizendo, então a pessoa chega na igreja, na mesma hora já é irmão, estava abandonado, já começa, aí vai visitar na casa dele e tal, e dá essa assistência, tanto espiritual quanto material. Mesmo que ele fala falsamente ali, que no coração não foi, mas está ali frequentando, e em alguns casos acontece, o cara fica lá frequentando e usufruindo das benéficas e tal, mas quando a gente vê que é preguiçoso, não quer trabalhar, aí você também, porque Deus não tem compromisso com o preguiçoso, tá? Mas se for esforçado, ele vai ter um senso de comunidade. Então a gente, além do aspecto da alma, a gente também atende ao aspecto social do ser humano. Então, a capacidade de integração, de inserção, reinserção daquele excluído na sociedade nossa é tendendo a 100%. Tá? Então, vamos dizer, essa ansiedade, por que cresce o evangelho? Por causa disso. Traz as pessoas, né? Num momento também que o país está mais difícil. Independente do país estar difícil, que o país estava num crescimento aí e os evangélicos aumentaram na última década sensivelmente, né? Exponencialmente. O crescimento na última década, se você pegar o censo de 2000 e 2010, você vê que houve um crescimento. E entre aspas, o Brasil estava num crescimento. Né? Aí, então, vamos dizer, não é o problema de estar na crise ou não, que cresceu muito na época da bonança, tá certo? Os evangélicos. Então, o porquê? Porque na bonança mesmo as pessoas não têm como preencher o vazio com consumo. Ele só preenche o vazio da alma só é preenchido por Deus. E quando a igreja prega o evangelho, as pessoas sentem que o evangelho é aquilo que ela tinha de vazio dentro da alma. Então, essa é a função da igreja evangélica que faz um progresso nessa área aí muito grande. Maravilha. Pastor, só vou fazer mais 2 perguntinhas e a gente encerra. Não tem problema. O senhor, enfim, nasceu dentro da igreja, como o senhor já disse, né? O senhor, desde sempre, ou isso passou a acontecer, desde sempre houve uma preocupação, quando eu digo política, eu não estou querendo dizer vínculo a candidatos ou partidos, de maneira nenhuma, estou querendo dizer preocupação política como uma consciência política, de fato, de preocupação com o andamento das coisas no país. O senhor vê isso viu isso acontecer na igreja desde sempre? Isso é um fenômeno novo? As pessoas passaram a se interessar mais por política, pela situação do país de um tempo para cá? Ou isso é uma coisa que vem de sempre? Como o senhor vê isso? Eu vejo que sempre houve essa preocupação. Né? Desde a minha juventude, sempre estava preocupado com o bem do Brasil. Sempre foi uma preocupação. Dentro da igreja? Dentro da igreja. De conversar, de discutir, de consciência política? De falar. Na realidade, nós, assim, um segmento nosso, né, Assembleia de Deus, nós há tempos passados, né, nos primórdios, televisão é do diabo. Aí ficava meio arredio. Né? A televisão é um instrumento de propagação do evangelho. Né? Então, isso no Brasil. Então, ficou assim, alguns líderes antigos tinham essa coisa. Não se mete em política não, porque política é um problema sério. Mas depois foi tendo a consciência, tanto é que na Constituinte de 86 já veio uma bancada razoável para cá, porque era importante, viu que a importância da participação. Senão, acontece que Luther King falou, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se nós achamos que podemos contribuir com coisas melhores para a sociedade, então não podemos nos calar. Temos que estar aí lutando, tá certo? Tranquilamente, é muito mais cômodo
para mim mesmo, né? Eu ficar no meu Rio de Janeiro lá, cuidando, tenho minha corretora de seguros, esse negócio todo, cuidar dos meus clientes lá, coisa e tal, e largar isso tudo. Mas não, a gente tem que contribuir, eu não posso me omitir. Tem que fazer a minha parte. Então, essa consciência vem desde cedo, que eu acompanho, que nós tivemos sempre a preocupação de ajudar o Brasil para que seja a nação que todos nós sonhamos, a nação próspera, a nação que possa aproveitar o seu potencial em todos os sentidos. Não só, nosso potencial maior não é nem o potencial mineral, nem hídrico, nada disso. O potencial nosso é o ser humano que nós temos, um povo criativo, que para sobreviver desde do saque do ouro do Brasil até essa situação hoje está aí persistindo, porque nós temos uma população criativa. Só que, lamentavelmente, não houve um investimento, na minha opinião, os governos têm falhado na educação do nosso povo. Né? Eu, graças a Deus, mesmo com tudo isso, estudei na escola pública, tive uma escola pública de qualidade, pude... hoje o inglês que eu falo e o francesinho que eu arranho foi na escola pública que eu aprendi. Hoje isso é impensável. Entendeu? Então, vamos dizer, essa aqui é a realidade. Então, a gente precisa... sou formado em ciências atuariais, que a minha base foi a escola pública. Não fiz cursinho, não fiz nada, fui até o científico de escola pública. Naquela época era primário, ginásio, científico, né? Até a escola pública, me formei em atuário, né? Então tinha uma base matemática boa, né? Então o português é porque a gente é falho, tem vícios no português, fala errado às vezes, eu falo muito às vezes, por mais que tenta corrigir, mas às vezes a gente fala errado. Mas, vamos dizer, também estudava bastante português, fazia redação, essas coisas todas, né? Mas é a situação da educação no Brasil, nós temos que melhorar, é isso, né? É nivelar por cima, não por baixo, não deixar aluno passar esses negócios, não, tinha que estudar mesmo para poder a gente melhorar. Então o Brasil precisa disso aí, investir em educação, fundamental. Isso para mim eu fui servente de pedreiro e tem uma analogia que eu gosto de fazer. Se você quer construir um barraco de um andar, você pega, bota o tijolo aqui na cima bota uma massazinha, faz o tijolo. Quer construir um prédio de 2 andares, você já tem que furar um buraco, fazer uma sapata, um concretozinho, levantar uma coluna, uma viga e tal. E quer construir um prédio igual esse, nós estamos aqui de 10, 12 pavimentos, tem que fazer uma base profunda, botar bastante ferro, um cimento forte, fazer uma base, aí depois você levanta. Então, para a nossa nação se erguer, só o ensino básico tem que ser muito forte de qualidade. Aí nós vamos atingir um patamar, poder levantar. Isso é a minha crença nesse sentido. Por quê? A preocupação com a educação é tão grande, Deus tem uma preocupação com a educação do ser humano tão grande, que quando o povo saiu do deserto, saiu lá do Egito, ficaram escravos e naquele período que tiveram indo para a Terra Prometida, se você pegar ali, ler o Pentateuco, ali não tinha só ordenação do culto, como é que era o culto a Deus. Ali tinha normas de economia, jurídica, saneamento, ciência, arte, tudo que eles iam passar, deixar de serem escravos para serem empreendedores. Então eles passaram na faculdade do deserto e ali aprenderam tudo. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6. Deus chamou Moisés, olha, educa essas crianças aí, educa esse povo. Quando se levantar, quando estiverem andando pelo caminho e ao se deitarem. Ensino de tempo integral. Isso 1.300, 1.400 anos de Cristo, lá no deserto, Deus chamou Moisés e mandou fazer isso. Entendeu? Então, Deus sabe o ser humano, né? E Provérbios de Salomão também diz, capítulo 22, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, diz o seguinte: educa a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer não vai se esquecer. Então, nós temos que fazer alguma coisa pela educação das nossas crianças. E, lamentavelmente, com esse governo de esquerda, nós botamos essa maldição de estudar ideologia de gênero para as crianças. Tem que estudar matemática, português, negócio de sexo. Tem em casa o pai e a mãe educam seus filhos, tá certo? Então, isso aí é uma pauta para nós caríssima.
né? Porque é isso aí. Aí é que é um princípio cristão. Vamos dar educação para o povo. Aí o povo sabe escolher quem é bom, quem é ruim, vai ter mais discernimento para ser, não deixar ser enganado, tá certo? Então é isso que nós entendemos. Educação, educação. Isso é uma coisa, um princípio cristão, judaico-cristão. Educa a criança. E ensino de tempo integral. Isso não é novidade agora, não, de estar pensando nisso aí, não, né? Você sabe que a escola pública foi formada por quem? Quem que inventou a escola pública? Você é um jornalista. Não sei. Então depois você estuda quem inventou. Foi os protestantes, na Alemanha. Foi a reforma protestante que veio e ensinou, botou a escola pública. Entendeu? Para ensinar as crianças. Então, pega as universidades. Harvard, isso tudo. Quem é que fundou as universidades? São os protestantes que, além de fundar, financiam os cristãos protestantes. Por quê? Porque vê que só a educação é que faz um povo crescer. Então essa é a nossa preocupação. O cristão evangélico e outros cristãos, outras pessoas não cristãos também têm esse princípio, mas nós temos esse foco. Nós cristãos lutamos pela educação para poder... Tanto é que eu te falei, é nossa preocupação. Você não pode ser analfabeto. Não sei ler, vai aprender a escrever. Tem que escrever e ler para poder ler a Bíblia e ler outras coisas. A pessoa começa a ler, aí lê outras coisas, né? Abre, é como se estivesse cego, né? Eu já vi pessoas assim, poxa, eu era cego, né? Não sabia ler e passou a ler, é como se fosse cego, né? Então é esse princípio que nós defendemos. Então esse é um princípio que nós defendemos, entendeu? Pastor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha a Assembleia. Eu sei que a Assembleia de Deus ela é enorme, né? Muito grande, tem muitas denominações, não sei se chama denominações, ramificações. Vamos lá. A denominação Assembleia de Deus tem vários segmentos. Vários segmentos. Perfeito. Eu sou do Ministério de Madureira, tem outras igrejas independentes, tem o Ministério de Belém, da Missão, tá certo? Então, são várias correntes. Dentro da Assembleia. Mas a Assembleia pretende lançar um partido político. Isso eu já ouvi dizer que a Assembleia de Deus da Missão. Tá. Especificamente a Assembleia da Missão. É o que eu ouvi. Ninguém falou comigo ainda oficialmente, não, mas já ouvi isso aí, tá certo? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que é importante, de fato? Olha só, eu não posso, vou deixar claro aqui, não tenho autoridade para falar em nome de evangélicos e nem em nome da minha Assembleia de Deus. Quem é o meu bispo presidente é o bispo Manuel Ferreira. Então eu estou falando aqui como um ser humano, um evangélico, né? Eu não pessoal, eu não represento os evangélicos, tá certo? Eu não represento os evangélicos. Não tenho essa autoridade de representar evangélicos, estou falando como ser humano. Então, vamos dizer, eu acredito que você fez a pergunta sobre o que eu acho. Eu acredito o seguinte, que a democracia permite qualquer um, né? O sistema nosso, qualquer um quiser fundar um partido, funda um partido. Então não parece que nós temos 50 aí para ser registrado, então, perfeitamente normal. Tá certo. Não vejo nenhuma dificuldade. Tá bom. Tá bom, pastor, muito obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo. Mais alguma coisa o senhor gostaria de acrescentar? Não. É você que sabe, né? O que precisa. Não, tá ótimo. Foi ótimo.